Olá, tudo bem? Meu nome é Ari Potiguara, eu sou professor de arte no Ensino Fundamental 2, no Colégio Ateneu, aqui em São Caetano do Sul. Eu vim contar para vocês um pouquinho uma iniciativa que nós tivemos no ano passado, pensando em transformar o colégio, né, os espaços do colégio, como uma grande galeria de arte. Algumas perguntas norteadoras foram muito importantes para esse processo. Que conexões os estudantes tinham no seu cotidiano que se relacionava com o tema em questão. E esses temas eram algumas experiências relacionadas aos movimentos artísticos, o surrealismo, a pop art e a arte contemporânea. Como que nós poderíamos juntar essas conexões do cotidiano com esses movimentos artísticos? De que forma a gente poderia fazer isso poeticamente? Como as obras que esses estudantes tiveram contato, elas se relacionam também com o espaço escolar. Então, num primeiro momento, esses estudantes eles saíram pelo colégio, após uma conceituação e apreciação de imagens, leitura de imagem formal, sempre considerando os repertórios culturais de cada um, de cada uma. Esses estudantes então saíram pelo colégio para fazer registros fotográficos de espaços que eles poderiam imaginar que poderiam produzir alguma obra de arte. Desde dentro de sala de aula até banheiros e os corredores do colégio, os espaços de convivência. Então essas foram algumas perguntas que nós fizemos para a nossa trilha de aprendizagem. E essa exposição, uma grande exposição que nós fizemos, chamada Poéticas, né, onde esses estudantes, ao longo de 2 meses, refletiram e transformaram esse espaço escolar numa galeria de arte. Né. Nós trabalhamos alguns temas em comum com todas as turmas. Né. Foram as próprias leituras de imagem, nós fazemos muita leitura de imagem, sempre perguntando quem são eles, onde estão, o que estão fazendo. As obras de arte elas contam histórias para a gente, né? Mesmo que sejam só linhas e emoção de cor. Trabalhamos também a questão da simbologia, dos suportes, da linguagem, da estética. Todo o processo conceitual e produções plásticas elas foram registradas num diário de bordo dos estudantes. Então o diário de bordo ele é um caderno em formato A5, onde ele pode registrar todo o seu percurso aqui, em imagens, em textos, né? Eles fazem essas anotações, traçam esses rabiscos e projetos que queiram produzir. Além, claro, dos registros cotidianos de forma plástica, como desenhos, pintura e colagem. As turmas, quando eles percorreram os espaços do colégio, eles também ficavam pensando assim, quais são os espaços que eu poderia instalar uma obra? Né? Como é essa obra? Como é esse espaço? Quais os recursos que eu posso utilizar? Quais os suportes que eu posso imaginar que ele poderia caber naquele espaço que ele escolheu? Em alguns momentos foram necessários ajustes nessas execuções, sem perder de vista os conceitos e as ideias abordadas pelos estudantes. Tá? Então, ao longo de uma semana, as obras foram montadas em diversos espaços do colégio, acompanhadas de etiquetas com QR Code, e que direcionavam essas leituras para algumas perguntas do Paulo Bruschi. O que é arte? Para que serve? Então nós trabalhamos sempre esses conceitos mais estéticos que fugiam um pouquinho e que fogem um pouquinho dessa arte clássica. Bem difícil, mas a gente procurou percorrer o conhecimento, a resolução de problemas e a criatividade, o conhecimento cultural, o uso de diferentes linguagens que esses alunos utilizaram, né? O projeto pessoal desses estudantes, que eles possam dizer a partir desses espaços, dessas ideias, argumentando. E esse é um pouquinho desse relato do que eu trago para vocês.